Em dezembro de 1967, Dan Burke e o padre Patrick Horgan saíram da marina de Miami em direção ao mar, para assistir às espetaculares luzes de Natal de Miami. Os dois saíram em um pequeno iate e se afastaram menos de 1,5 km da costa. Foi quando a embarcação colidiu com algo sob a água. Apesar do susto, os marinheiros estavam tranquilos, pois Dan havia feito modificações para garantir que a embarcação fosse inafundável, aumentando sua flutuabilidade e garantindo que permanecesse sobre a água. Além disso, havia vários coletes salva-vidas a bordo. No entanto, a colisão fez com que fosse necessário chamar a guarda costeira para que rebocassem o barco de volta para a marina. 19 minutos se passaram e o navio de resgate chegou. No entanto, não havia nenhum sinal do barco. As autoridades organizaram buscas sobre e sob a água, explorando em uma área de 24.000 milhas de oceano. Após dias e dias de procura incessante, nada foi encontrado. Ninguém jamais soube o que aconteceu com os dois homens e sua embarcação. Era somente mais um caso de desaparecimentos misteriosos de embarcações ocorridas na região. Há centenas de anos há relatos de inúmeros desaparecimentos de embarcações e aeronaves numa faixa de mar conhecida como o Triângulo das Bermudas. Esse triângulo compreende uma área de mar entre Miami, Porto Rico e a ilha de Bermudas. O termo foi criado por uma revista especializada em paranormalidade em 1952, para definir um local com um grande número de casos de desaparecimentos de aviões e navios, em condições extremamente misteriosas. O Triângulo das Bermudas é marcado por fenômenos como bússolas que enlouquecem, pilotos que se desorientam e se perdem, embarcações que simplesmente desaparecem, lapsos de tempo vivenciado por quem voa pela região e avistamentos de supostos OVNIs. Além disso, há casos de tripulações que somem sem deixar sinal algum, com a embarcação permanecendo intacta. Os primeiros casos de fenômenos paranormais datam de séculos atrás, quando Cristóvão Colombo relatou ter visto luzes nos céus na área do Triângulo e nas proximidades. O caso que popularizou as lendas da região foi o do voo 19, em 1945, quando 5 aviões da Força Aérea Americana faziam um voo de treinamento. Em cada uma das aeronaves havia 3 tripulantes, com exceção de uma que possuía 2. Os aviões saíram da base em direção ao oceano. De repente, o comandante da esquadra relatou problemas nas bússolas, que giravam enlouquecidamente. Incapaz de se guiar de volta à base, o piloto manteve comunicação por cerca de 4 horas, até que cessou completamente. Com a suspeita de que algo de ruim havia acontecido, um avião de resgate foi enviado na direção da provável última localização da esquadra. No entanto, para a surpresa de todos, 20 minutos após o avião decolar, desapareceu completamente, permanecendo incomunicável pelo rádio e desaparecendo do radar. Nenhuma das aeronaves jamais foi vista novamente. Houve várias investigações sobre o ocorrido nos anos seguintes, com a investigação oficial relatando falha humana como a causa oficial do acidente. Uma teoria elaborada mais recentemente analisou a partir dos relatos de comunicação do comandante da esquadra com o operador de rádio da base a possível rota dos aviões, levantando a possibilidade de que esses, sem a bússola operante e perdidos no oceano, acreditavam estar sobre Florida Keys, no sul, enquanto que na verdade estavam sobre as Ilhas Bahamas, ao leste. Assim foram indo cada vez mais para o norte e leste, acreditando estar indo ao encontro dos Estados Unidos,
enquanto na verdade iam cada vez mais para o oceano profundo, até ficarem sem combustível e afundarem. No entanto, essa explicação não é aceita por todos, e vários consideram esse um dos casos em que os traços paranormais do triângulo entraram em ação. Algo atingiu os aviões e os fez sumir. Possibilidades como OVNIs, buracos de minhoca e monstros marinhos são sempre os primeiros suspeitos. Em 1921, um navio Carol Deering saiu de Delaware em direção ao Rio de Janeiro. No meio da viagem, na área do Triângulo das Bermudas, a embarcação simplesmente desapareceu, sem deixar rastros. Buscas foram realizadas por toda a região, sem resultado, até que algumas semanas após o ocorrido, o navio apareceu encalhado numa praia. No entanto, surpreendentemente, não havia ninguém a bordo. O navio estava sem o diário de bordo e, além disso, o timão estava danificado de uma forma que parecia ter sido destruído por uma marreta. O que teria feito com que toda a tripulação desaparecesse de uma forma tão misteriosa? Investigações não chegaram a nada definitivo. No entanto, algumas teorias foram levantadas, como a possibilidade de ter sido abordada por piratas ou de se tratar de um caso de motim contra o capitão do navio, que supostamente não possuía uma boa relação com a tripulação. Em 1918, o navio USS Cyclops, com 309 pessoas a bordo, saiu de Salvador, no Brasil, em direção a Baltimore, nos Estados Unidos. Supostamente desapareceu em um dia de mar calmo, sem emitir nenhum aviso nem pedido de resgate. Esse é considerado um incidente naval fora de tempos de guerra, com o maior número de vítimas fatais na história dos Estados Unidos. É considerado por muitos um dos maiores mistérios da navegação marítima. Há mais de uma centena de casos de desaparecimentos suspeitos na área do Triângulo das Bermudas. Muitos deles são explicáveis, mesmo com alguma dificuldade. Outros, como o caso do USS Cyclops, são tão misteriosos que qualquer tentativa de explicar acaba esbarrando na falta de informação sobre o ocorrido. Mas há um caso que, sem dúvida, é um dos mais assustadores. Um 727 da National Airlines voava pela região quando entrou em algo que parecia um nevoeiro. Nesse momento, a aeronave desapareceu de todos os radares por exatos 10 minutos. Após sair do nevoeiro e aterrissar normalmente, descobriu-se que todos os relógios a bordo haviam perdido exatamente 10 minutos, inclusive o cronômetro do avião. Teria o avião entrado em um buraco de minhoca? Ou se transportado para outra dimensão? O Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores mistérios do mundo. Como explicar tantos casos inexplicáveis em um mesmo ponto do oceano? Seriam somente as tempestades que aparecem de uma hora para outra com uma força implacável? Seriam fenômenos naturais somados a erros humanos que em um dos locais marítimos mais movimentados do mundo acaba gerando um número tão grande de incidentes? Ou será que estamos diante de um fenômeno paranormal? Sejam OVNIs, buracos de minhoca ou até mesmo monstros nas profundezas, algo que a racionalidade humana ainda não foi capaz de explicar. Seria o Triângulo das Bermudas uma realidade?